Hora de fazer a primeira conexão remota com o Raspberry. Mas a qual IP se conectar? E como se conectar sem monitor e teclado? Vamos ter uma visão introdutória sobre a identificação e configuração do IP fixo para o Raspberry através do roteador Wi-Fi. Tem 4 modos de se conectar ao Raspberry. Primeiro, pode ser necessário conectar localmente ao Raspberry? Sim. Se a conexão Wi-Fi não acontecer como esperado, da maneira que fizemos a configuração na aula anterior. Nesse caso, utiliza-se o usuário pi e a senha Raspberry no console, se você tiver que conectar através de monitor e teclado. Certifique-se de que o Raspberry está conectado. Entre na interface do roteador e veja quais clientes estão conectados. Por exemplo, essa é a tela do meu roteador. De roteador para roteador isso varia, vai mudar, né? Você tem que procurar mais ou menos a opção semelhante à que eu tenho aqui. Primeiro, aqui em DHCP eu tenho a lista de clientes conectados. Então eu vou nesse menu e aqui eu tenho o multirádio, que é o nome que eu dei para o meu host. Apareceria Raspberry se fosse com o host padrão. E aí bastaria pegar aqui o IP e o MAC address, que estaria aparecendo aqui também. Posteriormente, aqui na reserva de endereços, nós adicionaríamos este cliente com um endereço permanente, que poderia ser o próprio IP que ele pegou. Nós precisamos passar o MAC address e o endereço IP. Isso nós podemos copiar ali da lista de clientes DHCP. Então clicamos em adicionar novo, MAC, IP, habilitamos e salvamos a configuração. Apenas isso. Agora vamos fazer a nossa primeira conexão pelo SSH no Windows. Para isso nós temos duas formas de fazer. Vamos ver as duas. Uma delas é com PuTTY. Basta clicar PuTTY, Download, no browser e então fazer o download do cliente PuTTY. Aqui nós temos o aplicativo para fazer a conexão remota por SSH. E aqui embaixo nós temos um cliente para fazer a transferência de arquivos. E ele também abre uma conexão SSH. Então você pode optar por qualquer um dos dois. Mas aqui nós vamos pegar os dois para também mostrar como fazer a transferência de arquivos. Então você tem diversas opções de download. No caso aqui eu vou pegar o arquivo MSI mesmo para o Windows 64. Então podemos também aproveitar e baixar aqui o Bitwise. Basta clicar em download. E agora vamos fazer a instalação do programa. Pode deixar o caminho padrão mesmo. Podemos optar por instalar todos os recursos localmente. Agora teremos que dar autorização. Não precisamos ver o README. E aqui está o cliente. Para fazer a conexão, colocamos o IP do Raspberry que já sabemos, porque vimos isso anteriormente. Clique em abrir, aceitar a chave
E agora o usuário Pi e a senha Raspberry, como se fosse uma conexão diretamente no Raspberry. E estamos no home do usuário Pi. Agora vamos ao outro programa. MOBA Externe. Esse programa dá algumas vantagens sobre o PuTTY, como nós vamos ver agora. Vamos baixar o Home Edition, porque ele é free. Não precisaremos de mais recursos do que ele oferece. Clique em Download. E temos duas versões, a portável e a instalável. Vamos pegar a instalável. Eu vou fazer o download apenas para mostrar, mas eu já tenho ele instalado aqui. Aceitar. Marcou a caixinha, já pode executar. Finalizada a instalação, já podemos aqui abrir o Bitwise. Primeiro estou mostrando o Bitwise na ordem que nós baixamos, tá? Depois nós vamos ver o MOBA Externe. O Bitwise é para fazer transferência de arquivos. A porta do SSH é 22. Utilizamos o usuário Pi e o IP que já sabemos previamente. Nada mais é necessário. Agora podemos fazer o login, aceitar a chave e agora colocamos a senha, que por padrão é Raspberry. Lá atrás temos um terminal para uma conexão cliente normal, como se fosse o PuTTY. E aqui nós temos o diretório local no Windows e aqui o remoto no Raspberry. Então, se precisarmos copiar alguma coisa do Windows para o Raspberry ou do Raspberry para o Windows, basta arrastar de um lado para o outro. Eu vou fazer um exemplo aqui, copiando o diretório menu para o desktop. O diretório está copiado. Desse modo, nós podemos fazer qualquer modificação nos arquivos e enviar de um lado para o outro. Poderíamos, por exemplo, programar no Windows e depois transferir o programa para o Raspberry. Agora eu excluí o diretório. E aqui temos a conexão SSH Client. Estamos no home do usuário Pi, que é o mesmo home do usuário Pi que aparece aqui na interface. Podemos sair da conexão agora. E, enfim, vamos para o MOBA Externe. Ele é um arquivo zipado. Ao clicar nele, se abrirá a pasta contendo o instalador. Basta clicar no instalador e seguir o processo de instalação normalmente, como qualquer outro programa. Como eu já tenho ele instalado, a única opção que eu tenho aqui é remover. Não vou remover para fazer a instalação novamente. O processo é o mesmo para qualquer programa de Windows. Então vamos direto executar o programa. Pode ignorar, ele está perguntando sobre o arquivo DAT, pode ignorar.
Uma coisa de interessante é que agora o Windows tem um subsistema Linux. Em algum momento eu vou escrever um tutorial lá no meu blog, vocês vão poder acompanhar por lá. Mas não vamos fazer nada porque não faz parte do curso. Esse é o mob exterm. Vamos iniciar uma sessão. Escolhemos SSH e entramos com os parâmetros necessários. Um deles, o IP remoto a se conectar. Podemos definir já o usuário aqui mesmo. E aí então digitaremos apenas a senha. Aceitar a chave. E estamos logados no Raspberry. A vantagem de usar o MOBA exterm é que podemos acessar programas gráficos remotamente. Por exemplo, eu vou rodar o programa que eu uso para programar no Raspberry diretamente no Windows. Esse programa não está instalado no Windows, está instalado no Raspberry, mesmo sem interface gráfica. Dessa forma, podemos programar diretamente no Raspberry. Não precisamos montar um ambiente de desenvolvimento local. Podemos fazer tudo remotamente. Dá para perceber pelo desenho da janela que isso não é um aplicativo de Windows. Agora vamos ver como fazer as conexões SSH pelo Linux. Pelo Linux o processo é muito mais simples, porque no Linux isso é uma ferramenta nativa. Nós simplesmente digitamos SSH, pi, que é o nome do usuário, arroba, que significa @ e o IP. Então o usuário pi no endereço que nós já pegamos no roteador Wi-Fi. Aqui já estamos conectados. Agora, se quisermos abrir um programa gráfico remotamente como fizemos no Windows, basta passar o parâmetro "-x" maiúsculo. E agora já podemos executar o CodeLite. Aqui está o programa. On multirádio, que é o nome de host que eu dei para o meu Raspberry. Podemos da mesma forma abrir o arquivo que está em home, pi, af multirádio. E agora vamos fazer uma cópia, como fizemos no Windows. Deixe-me mostrar agora que sem a flag "-x não é possível executar o comando remotamente. Então, se você quiser abrir o programa gráfico remotamente e obtiver esse erro, já sabe, faltou a flag "-x". Agora vamos fazer uma cópia remota para exemplificar a transferência de arquivos como foi feito no Windows. Criei o diretório exemplo com mkdir e agora utilizamos o comando scp, que é secure copy, "-r, porque é um diretório recursivo, é para copiar o diretório inteiro, pi o IP, então home, pi, menu, ponto para dizer o destino, para cá. Então copie o diretório para cá. E aqui está o diretório, devidamente copiado. Simples. Agora na próxima aula veremos como configurar parâmetros do sistema. Vamos personalizar o nosso Raspberry. E aí você pode escolher como será feita essa conexão SSH, pelo Windows ou pelo Linux. A partir de agora, eu farei a conexão diretamente pelo Linux. Até a próxima aula.